Amigos e amigas do canal do Paulo Nunes, gratidão pelos 724 inscritos no nosso canal e aproveitamos para pedir a você que continue compartilhando os nossos vídeos para que consigamos os desejados 800 inscritos. A Venezuela, para os norte-americanos, é um país comunista e uma ditadura onde as pessoas são sacrificadas. Para o bolsonarismo no Brasil, também é a mesma coisa. Ocorre, meus caros e minhas caras, que o mundo ele tem um raciocínio de acordo com o seu interesse particular. Se não, vejamos. A Rússia é um país comunista, mas negociava petróleo com os Estados Unidos da América. Os Estados Unidos compravam da Rússia em torno de 8% do petróleo que utiliza. Mas esses mesmos Estados Unidos da América que compram o petróleo da Arábia Saudita, e na Arábia Saudita, os Estados Unidos da América admitem que a ditadura prossiga, onde as mulheres são apedrejadas e um jornalista foi esquartejado na embaixada da Arábia Saudita na Turquia. Os Estados Unidos da América, que se dizem paladinos da moralidade e da democracia, fizeram vista grossa e nada fizeram em relação a esse crime. Mas os mesmos Estados Unidos da América são aqueles que sustentaram o regime do Ayatollah Khomeini no passado. Depois traiu e ficou então com o Shah Reza Pahlavi. Depois derrubou o Shah Reza Pahlavi e brigou também com o Khomeini. Foi os mesmos Estados Unidos da América que sustentaram o governo de Gaddafi na Líbia. O mesmo que sustentou Saddam Hussein no Iraque. Para que os senhores entendam como as coisas funcionam. E eram esses mesmos Estados Unidos da América que sustentavam a Venezuela no tempo que a Venezuela tinha 3% de pessoas alfabetizadas e a renda do povo da Venezuela ficava na mão de 3% da população venezuelana. Para que os senhores tenham ideia. Os mesmos Estados Unidos que sustentaram o governo quase que eterno de Fulgêncio Batista em Cuba, quando os norte-americanos simplesmente faziam de Cuba um prostíbulo. Com a chegada de Che Guevara e Fidel Castro, os Estados Unidos entenderam que Cuba estava totalmente errada e que a partir dali, ou Cuba se adequava ao antigo regime que fazia com que o país fosse um cabaré, ou não compraria nada de ninguém e seria condenado o país inteiro a morrer de inanição. E por mais de 60 anos, Cuba vem resistindo a isso. Existem alguns idiotas no Brasil que mostram os casarões antigos de Cuba, sem pintura, sem reboco, mas eles não sabem que Cuba não pode comprar tinta para pintar a casa. Mas mesmo assim, o regime cubano garante saúde para 100% de sua população. Essas pessoas não sabem, por exemplo, que apesar dos embargos norte-americanos em cima do governo cubano, o governo de Cuba é o único país na América que não possui analfabeto. Não existe ninguém acima de 15 anos em Cuba que não saiba ler, escrever ou interpretar um bilhete, como é exigido do alfabetizado.
Isso é só para fazer um panorama, para que os senhores entendam como as coisas funcionam no mundo. O Brasil de 1960 era um país que necessitava fazer uma reforma agrária, a mesma reforma agrária que foi feita na Itália, que foi feita na França. Mas quem mandava no Brasil eram os donos de fazenda naquela época. Poucas indústrias, mas fundamentalmente o proprietário rural. E esses proprietários rurais tinham as suas filhas casadas com alguns militares de alta patente. E aí você tinha a milícia feita pelos donos das fazendas e a milícia real feita pelo exército, pela marinha e pela aeronáutica. Por isso foi fácil golpear um presidente da República que tentava implantar no Brasil a chamada reforma de base, que era a reforma da educação, porque o Brasil só tinha analfabeto naquele tempo. Era a reforma agrária, porque o Brasil precisava continuar alimentando a sua população, já que possuía uma quantidade incomensurável de terras férteis, e essas subutilizadas ou não utilizadas de forma alguma. E a reforma agrária cairia em cima disso. Mas isso não interessava ao governo norte-americano, que já tinha boicotado o Brasil lá nos anos 50 por uma coisinha só, e que até hoje, 70 anos depois, é a grande coisa: o petróleo. Claro que a juventude não sabe, tem que recorrer aos livros para poder saber, mas houve uma grande luta de grandes brasileiros em defesa de quê? De que o petróleo era nosso. Mas o nosso petróleo do Brasil, os americanos entendiam que esse petróleo era deles. E aí, vencidos em 1950, nos anos 50 com Getúlio Vargas, veio o temor que a Petrobras novinha, com coisa de 10 anos de fundada, iria descobrir petróleo e o Brasil seria autossuficiente, como chegou a ser no governo Lula. Aí então, os Estados Unidos da América entendiam o quê? Vamos colocar lá no Brasil aqueles militares que lutaram de uma forma ou de outra na Segunda Guerra Mundial e que lutaram sob o nosso comando. E aí vamos mandar no Brasil. E isso é tão verdade que existia à época um embaixador chamado Lincoln Gordon. Esse embaixador dos Estados Unidos da América veio até Vitória da Conquista, mas não foi só Vitória da Conquista. Ele visitou todas as cidades importantes da Bahia que tinham prefeito ligados à esquerda, ligados ao presidente João Goulart. Por isso ele visitou Chico Pinto em Feira de Santana, visitou Vigildásio Sena em Salvador, visitou Euclides Neto em Ipiaú e visitou também José Pedral em Vitória da Conquista. E aqui ficou por um dia inteiro, exatamente estudando para informar ao presidente Kennedy de como as coisas andavam no Brasil e a necessidade de apoiar o golpe militar, ou se ele não acontecesse, uma invasão norte-americana pelo litoral da Bahia, de Pernambuco e do Rio Grande do Norte. Isso foi tudo armado, tudo tramado, até que os militares do Brasil, como sempre, se submeteram ao jugo americano. Mas houve um pano de fundo dizendo que o comunismo naquele tempo crescia, realmente era grande, existia uma simpatia muito grande pelo comunismo no lado ocidental, e aí incluía o Brasil,
mas as pessoas entendiam que era um comunismo sem mortes. Mas o brasileiro não gosta de morte, principalmente o intelectual do Brasil, que era quem mais tendiam a seguirem na direção do chamado comunismo. Na verdade, isso foi apenas um pano de fundo. O que interessava eram as riquezas do Brasil, e notadamente o petróleo. E eu fiz essa conversa toda para chegar à Venezuela. A Venezuela tem aproximadamente 400 milhões de barris de petróleo debaixo do seu solo. Portanto, maior reserva de petróleo do mundo. Mas os Estados Unidos da América tinham necessidade de manter na Venezuela um presidente que continuasse vendendo petróleo para os Estados Unidos da América a preço de banana. Com a mudança do regime, e que, por ironia do destino, feita por Hugo Chávez, treinado nos Estados Unidos da América para continuar golpeando a Venezuela, mudou de ideia, estabeleceu um governo onde foi possível alfabetizar 70% da sua população, melhorar as condições da Venezuela, e como de fato melhorou. Entretanto, a Venezuela carece de indústria e carece de agricultura. São pilares básicos para o desenvolvimento de qualquer nação soberana. Porém, a Venezuela tinha o petróleo e com o petróleo ela podia comprar tudo. Se a Venezuela vendesse o seu petróleo a $30 o barril, ela já seria rica. Houve um tempo que o petróleo foi vendido a $100. Hoje o petróleo está a $130. Se chegar a $300, a Venezuela vai encher de dinheiro. Mas os Estados Unidos da América romperam as relações com a Venezuela, alegando que estavam fazendo isso porque a Venezuela tinha se transformado num país comunista, onde a oposição não tinha vez. E chegou a reconhecer o candidato derrotado nas eleições. Não é de hoje que esse sistema que está na Venezuela vem vencendo as eleições em primeiro turno, em larga escala. Mas os Estados Unidos tinham interesse de colocar um títere na Venezuela. Meus caros e minhas caras, todos são iguais. China, Rússia, Estados Unidos e União Europeia. Todos querem o quê? Dirigir o mundo ou um pedaço do mundo de acordo com os seus interesses. O que faz a Rússia agora, alegando autodefesa com a Ucrânia? A Rússia também tem interesse em ter um títere na Ucrânia, porque aí os interesses russos serão garantidos. Da mesma maneira que os Estados Unidos têm interesse em manter um títere no Brasil e escolheram, o senhor Sérgio Moro. E por isso fez um trabalho de base. Espionou a Petrobras, o governo do Brasil e as Forças Armadas brasileiras. Provado e comprovado. Liquidou toda a indústria pesada, construção civil pesada do Brasil. O Brasil tinha 3 empresas disputando a construção pesada no mundo: OAS, Andrade Gutierrez e Odebrecht. Por acaso, 2 da Bahia. Mas aí, todas destruídas em cima do processo da Lava Jato. Totalmente coordenado pelos Estados Unidos da América. Sérgio Moro era o candidato norte-americano para ganhar as eleições no Brasil. Por isso, ele se tornou aliado do FBI e da CIA dos Estados Unidos da América. Ou vocês se lembram, se algum dia um juiz brasileiro fez morada na CIA
e no FBI nos Estados Unidos. Bom, deu tudo errado. Eleição com voto, acabou dando no Bolsonaro. Mas aí o que aconteceu? O Brasil, Bolsonaro isolado do mundo, simplesmente foi buscar apoio com a Rússia. Essa mesma Rússia, a qual Bolsonaro vendeu as indústrias, as fábricas de fertilizantes do Brasil. Bolsonaro e Temer. Mas aí, de uma forma escamoteada, a ministra da Agricultura disse que foi culpa do passado, mas na verdade quem destruiu as fábricas de fertilizantes do Brasil foi o governo Bolsonaro. E agora o Brasil precisa importar fertilizante da Ucrânia, da Bielorrússia e da Rússia. Então o Bolsonaro não podia tomar outra posição, ele tinha que ficar favorável à Rússia porque ele não tem fábrica de fertilizante no Brasil. E aí toda a produção agrícola do Brasil, notadamente a produção de grãos, ficaria prejudicada, o preço subiria e o Brasil deixava de ser competitivo fora daqui. Não foi pensando só no Brasil, foi de como os aliados de Bolsonaro, iriam ficar numa situação dessa. Mas para que os senhores entendam como a hipocrisia funciona. Nós vendemos as nossas fábricas de fertilizantes para a Rússia porque nós achávamos que não é necessário ter empresas estatais como a Petrobras. Como se colocar a venda da Petrobras de uma vez só dá muita reclamação dos intelectuais de esquerda, o que fizeram? Fatiaram a Petrobras até não ter mais nada. Porque quem é milionário no Brasil, com raras exceções, não está de forma nenhuma preocupado com quem é pobre no Brasil, ou com o Brasil em si. O mundo é globalizado e essas pessoas têm empresas e condições de viver em qualquer lugar do mundo. Então, para eles, pouco importa se o Brasil tenha ou não tenha nada. O importante é que eles tenham a sua conta gorda. E o presidente Jair Bolsonaro atende a esses interesses. Portanto, é bom que se entenda que não existe Rússia perversa e Estados Unidos bons, suaves, anjos, Inglaterra, China, nada disso. Todo mundo tem interesse financeiro. Claro que você nota que a China ela é patriota, dá para perceber. Mas nem o norte-americano que fica inventando esse patriotismo falso, lá eles não são patriotas, tanto que eles lutam em qualquer guerra, em qualquer lugar. O interessante é vender e se apropriar de forma barata das riquezas do resto do mundo. Ou alguém aí que está me ouvindo entende que o Brasil existe como país para os norte-americanos? Não. Para os norte-americanos, o Brasil é apenas o seu 51º ou segundo, que eu não sei quantos tem lá, estado americano. Bom dia.